Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre: Japão decide assumir manutenção de caças dos Estados Unidos após existência. Mercenários estrangeiros na África causará instabilidade na região. E Rússia e China vão reforçar cooperação na América Latina. O governo japonês deverá expandir a sua capacidade de prestar assistência aos caças dos Estados Unidos baseados no país, para agilizar a cooperação bilateral da defesa no leste asiático. O F-18 e o mais recente modelo de F-35, estacionados em bases dos Estados Unidos no país, são atendidos e reparados no Japão. Mas Tóquio planeja adicionar a capacidade do F-15 e do F-16 em 2025, informou o jornal Nikkei Ásia. O F-16 e F-15 dos Estados Unidos estão estacionados nas bases aéreas de Misawa e Kadena, com cerca de 50 aeronaves cada. Embora a manutenção diária seja realizada nas bases, os caças precisam ser transportados para a Coreia do Sul para manutenção completa uma vez a cada alguns anos pela Korea Airlines, em uma ação que leva de alguns dias a algumas semanas. A mídia afirma que a relutância do Japão em assumir a manutenção dos F-15 e F-16 mudou com uma reformulação dos acordos de segurança nacional em 2022, para aumentar a capacidade doméstica. Na cúpula Japão-Estados Unidos em abril foi finalizado um acordo de cooperação, aquisição e sustentação industrial de defesa entre os governos para a revisão completa de aeronaves militares norte-americanas no Japão. A atualização foi motivada pela percepção de uma ameaça militar crescente da China, escreveu a mídia. A manutenção em território japonês seria feita pela Mitsubishi e a IHI como prestadoras do serviço. Ambas as empresas atendem aeronaves da Força de Autodefesa Aérea do Japão. Agora falando sobre mercenários estrangeiros na África causar instabilidade na região. Em sua visita aos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores nigeriano, Yusuf Tuga, disse que confiar nos recursos regionais e nacionais é a melhor solução para se livrar da influência colonial. Para ele, a utilização de mercenários estrangeiros por alguns países africanos, a fim de fortalecer o poder dos regimes militares, causará instabilidade no continente africano no futuro. Ele acrescentou que a utilização de empresas militares estrangeiras e mercenários para apoiar o poder, na sua opinião, futuramente causará instabilidade na região. Para o ministro, o problema dos regimes militares é que depois de chegarem ao poder, o primeiro celebra a vitória e depois competem entre si pelo controle das capitais, sem prestar atenção na periferia. A Nigéria vem trabalhando para conter a tendência de golpes de Estado que eclodiram em países africanos nos últimos anos, onde militares tomaram o poder em uma tendência vista como uma revolta contra a França. O governo nigeriano também vem empregando esforços diplomáticos para fazer parte dos BRICS. Em março, durante uma visita à Rússia, Tuga destacou o interesse do país em se juntar ao grupo. Pretendemos fazer isso. Como eu disse, a Nigéria tem um sistema diplomático deliberativo, então geralmente há muito envolvimento de vários grupos de interesse, diferentes órgãos internos, antes de tal ação ser implementada, disse o chanceler. Agora sobre Rússia e China reforçar a cooperação na América Latina. Nesta quinta-feira, a Rússia e a China expressaram a vontade de intensificar a cooperação estratégica na América Latina e no Caribe.
As partes expressam a disposição de aumentar ainda mais a interação estratégica e os esforços conjugados na região da América Latina e do Caribe, indicou a declaração conjunta da China e da Rússia sobre o aprofundamento das relações de parcerias abrangentes e interação estratégica. O comunicado também expressou a necessidade de uma atmosfera de colaboração internacional com a África, sublinhando que as duas partes seguirão reforçando os contatos e coordenação com o continente. Além disso, a Rússia e a China observam a necessidade de pôr fim a quaisquer medidas que contribuam para o prolongamento das hostilidades e para o agravamento do conflito na Ucrânia, apelando para impedir que este fique descontrolado, e enfatizam a importância do diálogo como a melhor forma de resolver a crise na Ucrânia. Quanto às relações econômicas, foi acordado aumentar a parte das moedas nacionais no comércio bilateral, nos investimentos, nos empréstimos e em outras transações econômicas, além de seguir implementando a dimensão do comércio bilateral e otimizar a sua estrutura. Ambos os países também deverão tomar medidas contra o terrorismo, o separatismo, o crime organizado transnacional, as mudanças climáticas e a favor da implementação do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Eles são muito importantes para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao Giro Militar.